Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Senhor, tu és maravilhoso. Igreja, quem quer receber uma grande vitória? Uma grande vitória. Eu quero. Nem todo mundo quer não, gente. Vou perguntar de novo. Quem quer receber uma grande vitória? Amém. Quem quer receber uma grande luta? Cadê as mãos levantadas? Queridos, o respaldo de uma grande vitória é a luta que vem antes. É a luta que vem antes. Quanto maior é a nossa luta, maior é a nossa vitória. E eu falo isso, queridos, e talvez você possa dizer aí da sua casa, ou os irmãos que estão aqui presentes, pastora, isso é um chavão que é usado aí no mundo. E eu te digo, queridos, não é um chavão, isto é uma verdade. Porque com Deus, as coisas acontecem de uma maneira diferente do mundo natural. Com Deus, muitas das vezes é preciso a gente perder para ganhar. E o difícil é que nós não queremos perder. Nós não queremos luta. Nós não queremos adversidade. Nós queremos o quê? Vitória. Nós queremos bênçãos. Nós queremos receber do Senhor o que Ele tem para nos dar. Mas ninguém quer saber de luta. Ninguém quer passar por adversidade. Ninguém quer passar pelo dia mau. Mas é nesses momentos, são nessas circunstâncias que eu e você, como homem e mulher de Deus, somos provados. São nesses momentos que o Espírito Santo de Deus realmente está nos moldando, está trabalhando no nosso caráter. Porque é muito bom, queridos, é muito maravilhoso nós glorificarmos a Deus quando tudo vai muito bem. Quando tudo vai muito bem, às vezes nós somos até ingratos. Quando tudo vai muito bem, nós muitas das vezes nem nos lembramos que Ele existe. Porque é na hora das nossas lutas que nós nos lembramos que se nós formos entrar na luta sozinho, escute só, sozinho, igreja, nós vamos ser derrotados. Nós vamos ser derrotados. Mas se nós colocarmos diante de nós, na nossa frente, o grande, todo-poderoso, eu sou, nem se preocupe que essa vitória já é certa. Essa vitória já é certa. E nós temos que viver por fé, crendo que aquele que nos prometeu é fiel e justo para cumprir. O Senhor é conosco. Então, queridos, quando as lutas começarem a se levantar na sua casa, na sua vida, você pense logo algo consigo. Eita, Deus está querendo fazer algo extraordinário na minha vida. Porque é assim, queridos. Nós conhecemos histórias de homens e de mulheres de Deus. Não eram só pessoas... E tinha pessoas comuns também. Porque Deus, quando Ele quer operar milagres, quando Ele quer fazer coisas extraordinárias, Ele não faz somente com o seu povo. Ele faz com as pessoas também lá fora que muitas vezes nem têm o conhecimento verdadeiro. Porque Ele é misericordioso. E a sua misericórdia, diz a palavra do Senhor, que dura de geração em geração. Ele é misericordioso. E é por isso que Ele não nos deixa na hora das nossas lutas. Ele está conosco. Amém? Um grande milagre requer situações impossíveis. Grande milagre requer situações impossíveis. Impossíveis para quem, pastora? Para nós. Porque para Ele tudo é possível. Para Ele não há nada impossível. Ele pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus.
Lá em Provérbios 21, 31, nós vamos já ler a palavra, certo? Lá em Provérbios 21, 31, fala assim, ó. O cavalo se prepara para o dia da grande peleja, mas do Senhor vem a vitória. Provérbio 33 fala, o rei não se salva pela sua força. Aleluia. Nem do seu exército, nem dos equipamentos que ele tem, nem com as suas lanças, nem com o seu escudo, mas somente do Senhor. É do Senhor que vem a vitória. É do Senhor que vem a ajuda, o socorro. É dele, somente dele. Amém? Agora eu quero te convidar, juntamente comigo, ler nessa noite a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. É um texto bastante conhecido da igreja. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia lá. No livro de 2 Reis. Capítulo 5. Versículo do 1 ao 10. Vou aguardar você abrir a Bíblia, procurar direitinho para a gente fazer a leitura juntos. 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 até o 10. Amém? Podemos fazer a leitura? Fala assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo: em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, porém, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne tornará a ficar purificada. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, essa passagem é uma passagem que eu acredito que todo pregador já ministrou em cima dessa palavra. É uma palavra muito conhecida no nosso cotidiano, na nossa vida cristã. E eu creio que através dessa palavra que está mencionada nas Escrituras, muitas pessoas
muitos homens, muitas mulheres já alcançaram cura. Porque em cima dessa palavra, queridos, há uma temática, há algo muito profético. Há algo muito, como é que eu posso dizer? É algo de um destravar na vida de um homem que precisava de um milagre. Essa é a história de Naamã. Queridos, e o texto dessa mensagem, o tema dessa mensagem, você é um agente de milagre. Você, eu e você que está aqui, você que está em casa, nós somos um agente de milagre. Amém? Glória a Deus. Você toma posse disso? Você não é uma pessoa comum. Você não é simplesmente um irmão que vem para a igreja nos cultos presenciais ou que está na sua casa assistindo online. Você é um agente de milagre. Você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que dentro de você existe um Espírito chamado Espírito Santo de Deus, que nos deu poder e autoridade para que em seu nome nós possamos fazer curas no meio das pessoas. Nós podemos libertar através da palavra do Senhor. Nós somos agentes de milagres. Nós não somos qualquer coisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Naamã, ele era um homem muito, como o texto diz, muito conceituado. O que era esse homem muito conceituado? Era um homem que ele tinha muito conhecimento. Era um homem que era muito honrado, um homem que, aos olhos da sociedade, era um homem muito, vamos dizer, privilegiado, um homem que já tinha recebido muitas medalhas, muito por ser um homem muito conhecido, era muito respeitado. Mas, queridos, nós lendo a história desse homem, e logo no começo, nós vemos, no final do capítulo, um porém na vida de Naamã muito amargo. Porque o texto fala as qualidades dele. O texto fala que ele era um homem muito conhecido, honrado e etc. Era um homem muito nobre. Porém, era leproso. E aquela enfermidade, queridos, na vida de Naamã, trazia desconforto, tanto no lado físico, como na sua vida social. As suas medalhas, os seus reconhecimentos, isso, queridos, não trazia para ele a alegria que ele queria. Isso não trazia para ele verdadeiramente a alegria que ele precisava. Tudo aquilo que as pessoas tinham a respeito dele, tudo que ele recebia os aplausos, por detrás de tudo aquilo, por detrás de um homem bem vestido, porque a Bíblia diz que ele era um general, ele era um homem respeitado, por detrás de todo aquele homem bem armado, muito bem vestido, existia um homem totalmente derrotado. Existia um homem totalmente destruído por dentro. Porque aquelas coisas que estavam ao seu redor externo não lhe traziam a verdadeira alegria, porque ele era leproso. Ele era o quê? Leproso. Queridos, segundo a lei mosaica, ele não poderia viver no meio da sociedade. Naquela época, queridos, a pessoa que era acometida dessa enfermidade, elas tinham que se isolar do meio do povo. E quando elas viessem até no meio de alguém, elas precisavam de longe se pronunciar. Lá vem um leproso, lá vem um leproso. Para que as pessoas pudessem se afastar, para não serem contaminados com aquela enfermidade. Mas você perceba que Naamã,
Ele tinha essa enfermidade. Mas essa enfermidade, só quem conhecia era quem vivia dentro da sua casa. Só era aqueles que tinham uma intimidade mais profunda com ele. Ou seja, os seus familiares. Conhecia da sua enfermidade, da sua lepra. Amém? Aquela lepra, queridos, na vida daquele homem também representava o pecado. O pecado que muitas das vezes nos afasta de pessoas e principalmente de Deus. De Deus. Amém? Queridos, e o texto, ele fala que foi trazido uma menina. Essa menina veio como escrava. Eu já vi alguns estudos, algumas pregações, algumas ministrações falando que essa menina era uma empregada da esposa de Naamã. Mas o texto diz que ela veio quando eles estavam em uma guerra, ela foi trazida como uma escrava. Ela não tinha direitos, ela era uma empregada. Aliás, ela era uma escrava. E por ser escrava, queridos, pelo lógico, essa menina era para ela ter um coração todo revoltado, um coração cheio de mágoa, um coração cheio de ressentimento. Ela não estava ali porque ela escolheu estar ali. Ela não estava ali naquela casa porque ela disse, não, eu vou. Ela foi ali somente por um propósito. Sabe qual era o propósito? Porque Deus não foi ninguém. Foi Deus que permitiu ela ser levada para aquela casa, para aquela residência. Porque Deus queria usar a vida dela como um agente de milagre naquele lugar. Ela não estava ali por acaso. E são essas situações que muitas das vezes, nós não entendemos como homens e mulheres de Deus. Quando muitas das vezes nós estamos em um determinado lugar, que nós estamos em um determinado local que Deus nos envia, nos coloca. E muitas das vezes estamos passando por situações que nós falamos, Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Senhor, eu não mereço estar aqui. Nada na nossa vida acontece por acaso. Assim que eu comecei a orar, hoje eu falei esse versículo, todas as coisas. São todas as coisas. Não são só uma, nem duas, nem três. São todas as coisas, elas contribuem. Elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo ao seu propósito. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então o que você está vivendo, o que você está passando, que eu não sei o que é para a glória do nome do Senhor. E talvez você não esteja entendendo, porque nós somos pessoas que gostamos muito de questionar a Deus. Nós somos criaturas que gostamos muito de questionar o nosso Criador. Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? E muitas das vezes a resposta do Senhor para nós é o quê? Silêncio. Eu estou trabalhando em teu favor. Nós achamos porque Deus está em silêncio, Ele não está trabalhando, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando Ele está em silêncio, Ele está aperfeiçoando, Ele está moldando, Ele está preparando. Para quando chegar o momento certo dele se revelar, dele se mostrar, você vai dizer obrigado, Senhor, porque eu não entendi. Eu não entendi porque que eu estava passando por tudo isso. Mas é para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Queridos, pense numa pessoa. Deus já trabalhou muito na minha vida. Mas pense numa pessoa que volta e meia
Eu já estou sendo muito trabalhada. Gostava muito de questionar com Deus. Em coisas pequenas que muitas vezes eu dizia: Senhor, eu não mereço isso. Senhor, por que isso? Senhor, por que o Senhor permite isso? Até Deus começar a me trazer um entendimento. Que enquanto eu ficar na minha ansiedade, querendo saber, querendo resposta, querendo isso e aquilo, Ele fica em silêncio. Porque muitas das vezes o nosso muito pressionar, falar com Deus, pode atrapalhar o propósito que Ele tem para a nossa vida. Nós somos muitos, nós queremos tudo para ontem. Para ontem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, aquela menina, o texto diz que ela relata para a sua senhora a respeito do profeta Eliseu. Ela conhecia, ela ouvia falar, ou ela conhecia, o texto não fala bem. Eu sei que ela relata que se ele conhecesse o profeta que existia em Samaria, ele seria curado daquela enfermidade. E o texto fala que essa notícia chega até os ouvidos de Naamã. E Naamã vai falar com o seu rei, pedir autorização para ir até Israel, para a cidade de Samaria, para procurar o profeta. Queridos, essa doença era uma enfermidade muito contagiosa. Aquela menina, naquela casa, naquele lugar, ela poderia ter sido infectada com aquela doença. Mas, queridos, o mover de Deus é tão sobrenatural, que em vez dela ser contagiada com aquela doença, ela contagiou a vida de Naamã com a sua compaixão. Porque ela não guardou mágoa, ela não guardou ressentimento, ela procurou ali uma maneira e ela lembrou que na sua cidade existia um homem de Deus, um profeta. E o texto fala que ele vai até o rei pedir autorização para ir até a Samaria. O texto fala que o rei autoriza, lhe dá talentos, lhe dá roupas. Vou aqui ganhar tempo que já está correndo. E aí ele vai até Israel. Quando chega lá, ele entrega a carta do rei para pedir permissão para estar naquele lugar. Mas, queridos, perceba, aquela mulher, ou melhor, aquela menina, ela falou que o profeta, o homem de Deus, se ele visse Naamã, se Naamã estivesse diante dele, ele seria curado. Mas perceba que ele foi procurar quem? O rei de Israel. Ele devia procurar quem? O profeta, o homem de Deus. E muitas das vezes, Deus, Ele nos dá o endereço certo. Filho, você vai fazer desse jeito desse. Mas nós queremos fazer do nosso jeito. Ele chega com aquela carta para o rei. E o rei diz assim, vamos ler lá no versículo 6. 6 Só acompanhar aqui, deixa eu ver aqui sem um pouco. Aleluia. No 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem de sua lepra? Porque deveras notai, peço-vos, e tende que buscar ocasião contra mim. Queridos, o rei tomou aquela carta como um insulto. Por quê? Porque Naamã era para ter ido procurar o profeta.
Porque quem tinha a palavra liberada para a vida dele, para a cura dele, era o profeta. Mas aí o profeta Eliseu sabe do acontecido e diz: aleluia, manda vir a mim e saberá que existe Deus em Israel. O texto fala que Naamã vai até o profeta e ele imaginava que quando chegasse lá ele ia ser bem recebido, por ele ser um homem muito conhecido, por ser um homem muito honrado. Ele esperava, ele aguardava receber honras. Mas quando ele chega para se apresentar diante do profeta, ali começa o processo de cura na vida de Naamã. Ali começa. Porque o profeta diz o que para ele? Nem chega perto dele. O profeta nem chega perto dele. O profeta envia o seu moço, o seu ajudante, e diz, né? Aleluia. Deixa eu acompanhar aqui com você. No 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Ele queria ser bem recebido. Ele queria ser notado. Mas a partir daí começou o tratamento de Deus na vida dele. A partir daí Deus começou já liberar na vida daquele homem a cura, mas perceba que de imediato ele não aceita. De imediato, ele, por ser um homem muito conhecido, muito honrado, ele se recusa a se humilhar diante daquilo que o profeta fala para ele fazer. Ele não quer fazer. E aí, queridos, nessa hora, Deus é tão maravilhoso. No 13 diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos, a ele, Naamã, os seus servos, e lhe falaram: meu pai, se o profeta te pedira alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e purifica, e seja purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Querido, esses servos de Naamã, eles também foram pessoas que estavam ali designados para também levar aquele homem a sua cura. E nós precisamos entender que há momentos na nossa vida que nós precisamos saber com quem é que a gente vai abrir o nosso coração, com quem é que a gente vai se aconselhar, com quem é que a gente vai pedir ajuda. Porque não é para todo mundo que nós podemos abrir o nosso coração. Amém? Aqueles homens eram servos de Naamã. Aqueles homens tinham um carinho, um amor especial por ele. Porque se fosse outro, tinham dito: meu Senhor, o Senhor é um homem poderoso, o Senhor é um homem com tanto status, o Senhor vai se jogar nesse rio que não é tão limpo. Mas eles não, querido. Eles disseram: o Senhor não custa nada. O Senhor já veio até aqui. O que custa fazer o que o profeta lhe mandou fazer? Amados, amadas do Senhor, vai existir momentos na sua vida. Presta atenção, isso que eu vou falar para você, igreja, e você que está aí do outro lado. Vai existir momentos na sua vida que Deus vai colocar pessoas na sua vida, pessoa específica, para te ajudar, para te aconselhar. Não busque conselho com quem não pode te ajudar. Não busque conselho com quem não tem nada para passar para você. Aquele homem, queridos, aquele homem
lá desde o início, de dentro da sua casa, começou a ser guiado os seus passos. Porque lá existia uma menina temente a Deus, uma menina que conhecia a Deus. E aquela menina começa a ser um agente de milagre na vida do seu Senhor. E dali em diante, Deus foi abrindo caminho para aquele homem chegar até o seu milagre, até a sua cura. Aleluia. E a forma e a maneira como Deus trabalha, como Deus cura muitas das vezes. Às vezes é assustador, às vezes é algo que a gente fica, como é que pode? Eu estava lendo hoje à tarde aquela parte da Bíblia onde tem um cego, que ele chega para Jesus e ele pede para enxergar. E Jesus se inclina na terra e começa a fazer ali uma coisa estranha, uma areia misturada com água, e passa no olho daquele homem, e de repente aquele homem começa a enxergar. Gente, Deus, ele é muito tremendo, porque ele trabalha não da forma que nós queremos, como nós pedimos. Porque nós queremos ensinar a Deus como é que ele tem que fazer. Senhor, você tem que agir assim na minha vida, porque se não for assim dessa maneira eu não aceito. E nós precisamos entender que não é do nosso jeito, não é da nossa forma, é da forma dele, é do jeito dele, é no tempo dele, porque ele é que sabe de todas as coisas. Ele é dono das estações, do tempo, de tudo, tudo, tudo. Nós temos a mania de querer ensinar a Deus como fazer. Senhor, faz dessa maneira, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor faça assim, assim, assim. Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe qual é o melhor para a nossa vida. Amém? Queridos, aqueles 7 mergulhos de Naamã foram 7 oportunidades que foi dado para a cura dele. Querido, se ele tivesse desperdiçado uma sequer, ele não teria sido curado. Porque aqui eu vejo que Deus operou em meio à obediência. Porque se aquele homem não tivesse sido obediente à palavra daquele profeta, porque aquele profeta não era simplesmente um homem, ele era um homem de Deus. E há diferença entre homem e mulher de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E ele vai. E naqueles 7 mergulhos Deus vai trabalhando. E Deus vai tirando dele uma lepra que talvez ele nem conhecia. Que era uma lepra chamada orgulho. Eita, que pecado terrível. Eita, que lepra terrível, queridos. Orgulho. Orgulho que muitas das vezes nós ainda temos na nossa vida, que nós precisamos mergulhar nesse rio para Deus trabalhar, para Deus começar a agir na nossa vida. Porque não basta estar aqui nesse lugar. Não basta estar na igreja. Precisamos ser igreja. Há uma diferença. E é o que muitos não entendem entre igreja e ser igreja. Igreja, qualquer pessoa diz aí que é. Ser igreja, querido, é saber qual o seu papel no reino de Deus. Ser igreja é saber que Deus pode contar com você. Em todos os momentos, não é só nos momentos bons. Não é só nos momentos bons que eu posso dizer, Deus é comigo. Nos momentos difíceis também Ele está com você. O salmista Davi diz, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos. Senhor. E esse homem foi curado. Esse homem, a sua saúde foi estabelecida. Porque ele decidiu. Ele se permitiu ser curado. Ele se permitiu ser tratado. E enquanto nós não nos permitimos ser tratado,
nós vamos continuar, muitas das vezes, carregando a nossa lepra, vivendo com uma face, vivendo com mentira. E o Senhor, nessa noite, através dessa palavra, Ele fala para você. Talvez hoje seja dia de você mostrar, colocar diante do Senhor a tua lepra. O que é a tua lepra? O que é que tem impedido? Porque Deus já tem colocado homem e mulher de Deus na tua vida. Deus já tem levantado profeta na tua vida. Mas a decisão de descer ao Jordão é sua, é minha, é de quem entender que precisa de cura e de um milagre do Senhor. Fica de pé, igreja. Aleluia. Louvado